as experiências existentes na consciência, bem como a qualidade, extensão e precisão dessas lembranças. Na psicologia, a definição de memória remete para a capacidade do cérebro em armazenar, reter e recordar a informação. É a história que faz reviver as memórias coletivas. A maior parte das memórias ou arquivos que são examinados costumam refletir-se algo que no passado teve importância. O que as torna relevantes, portanto, é algo exterior e anterior aos documentos da história que estes registram. Dividimos-la em três categorias: a memória sensorial, a de curto prazo e a de longo prazo. A sensorial refere-se às informações que, tal como o nome indica, chegam a partir dos sentidos. A informação chega ao cérebro, é processada, analisada e guardada em menos de 2 segundos. Quando o nosso cérebro entende que a informação que está a receber é importante, é transferida de memória sensorial para de curta direção. Podemos chegar a memorizar até 7 informações durante cerca de 30 segundos, como apontar números de telefone ou onde estacionamos o carro. Por fim, temos a memória de longa duração, onde tudo é organizado de forma cronológica e guardado no espaço de longa direção. A vida humana depende das memórias e é a partir das informações que o indivíduo possui que se adapta ao meio e atribui significado às experiências vividas. Sem elas seria impossível a transmissão e desenvolvimento cultural. A missão principal da história é, essencialmente, manter a memória viva. Nós chegamos a considerar a memória como declarativa, já que ela abarca acontecimentos do mundo no passado, coletivos ou individuais, e que é necessário recuperar para serem recordados. Sem memória não iria existir identidade. Em relação à memória física, houve uma drástica mudança na percepção do que era uma memória, visto que no século XIX foi inventada a fotografia. E a partir dessa altura, deixámos de imaginar essas memórias coletivas e começámos a visualizá-las. Não, vai embora. Vai embora. Calma, vai dar, Maria. Olha, mas embaçado. Vai embora. Vai embora, amor. No início do século XX, quando foi criada a câmara de vídeo, começámos a ter acesso a tudo. Ou seja, com as fotografias e os monumentos, tínhamos a capacidade de compreender e visualizar acontecimentos, mas não de forma tão explícita. Esta descoberta é algo que pode solucionar os tratamentos de condições como a ansiedade, o Alzheimer ou a perturbação de stress pós-traumático. É como Oliver Hart, um psicólogo, disse: o que é memória sem o esquecimento? Em relação à memória digital, o aparecimento da internet revolucionou a forma como as pessoas veem no mundo. Tal como a área das ciências humanas, também foi a memória sendo afetada pela era digital. Se num determinado momento da história a memória não estava diretamente ligada ao registro e armazenamento de informações dentro de um princípio linear de pensamento, hoje isso assume um grau de complexidade muito mais elevado. No período pós-internet, armazenar e reter conteúdos, isto é, investigar a memória, é lidar com momentos históricos que são escritos e coexistem no tempo presente. Os estudos e investigações sobre a memória tornam-se mais complexos neste cenário, onde as conexões entre indivíduos e as informações partilhadas existem numa escala muito superior a antigamente. A memória transformou-se numa multiplicidade de perspectivas inscritas numa linha temporal não linear. A memória é uma forma de comunicação e interação social. O sociólogo francês Maurice Albrecht afirmou que a nossa memória depende, como consciência em geral, da socialização e da comunicação, e que a memória pode ser analisada como uma função da vida social. Ou seja, a memória permite-nos viver em grupos e comunidades e vice-versa.
As redes sociais permitem o registro coletivo e a partilha de imagens, percepções, pensamentos, opiniões e sugestões a respeito de absolutamente tudo o que acontece à nossa volta. Por isso, essa crescente apropriação e produção de conteúdos, por intermédio das redes sociais, definem na atualidade um novo formato de memória individual e coletiva. O conceito de memória nunca mais será associado ao que conhecemos, mas estará permanentemente conectado à realidade atual, que é atualizada pelos factos do passado que nos voltam a encontrar graças a estes meios digitais. O surgimento das redes sociais foi uma mais-valia para a preservação da memória. Enquanto antes um documento danificado era sinónimo de uma parte da memória para sempre esquecida, atualmente isso não acontece. O risco de esquecermos é muito menor, porque não importa o que aconteça, é muito mais provável que o tenhamos seguro numa plataforma. O caráter instável do tempo presente permite-nos criar memórias nos mais variados formatos e definitivamente imortalizá-las. Muito mais do que factos científicos e históricos, as memórias são emoções que sentimos ao recordar o passado. São um conjunto de fatores sensoriais que nos levam de volta àquilo